Livro Fonte Viva, autoria Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 139, na obra de salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta, feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando, sob os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre. Estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Vamos aos nossos comentários. Na semana passada, tivemos carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje temos o capítulo 139 e novamente a Tessalônica está em evidência na epígrafe. Aliás, já havíamos comentado da sequência adotada por Emmanuel com a repetição da primeira carta. Primeira de muitas epístolas escritas por Paulo aos gentios, aos romanos, aos hebreus. As epístolas, como nós sabemos, cartas dirigidas de outras terras, como essa foi dirigida de Corinto, a uma igreja nascente, ou então as igrejas já estabelecidas. A primeira carta, segundo os estudiosos, escrita por Paulo, fora essa a comunidade de Tessalônica. Na semana passada, comentamos o encontro com o taxista grego da Tessalônica e que me fez dizer a vocês, no fim da conversa com o senhor de nascimento na Grécia, me fez dizer, me sentir mais perto das cartas de Paulo, ou da carta de Paulo aos Tessalonicenses, por olhos até que conhecem a atualidade, porque também nós viajamos
pela história da Grécia. Agora, o nome Tessalônica deve soar mais ou menos reconhecida aos nossos ouvidos. O nome reconhecido, melhor dizendo, aos nossos ouvidos. Bem, vamos então a mais alguns detalhes das viagens de Paulo. Recorri a Rui Kremer, no livro Paulo, um Homem em Cristo. Livro a que já me referi em outros estudos. Rui Kremer tem notável conhecimento quanto à trajetória de Paulo, como também ele busca em Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, a confirmação de escritos, por exemplo, escritos por Lucas e Atos dos Apóstolos, e busca em muitas notas de historiadores encarnados. Ele procura confirmação ou não confirmação desses historiadores, consultando Emmanuel. Paulo e Silas, depois de um tempo de trabalho, com êxito em Filipos, são presos por gentios, não por judeus. É outra história. Mas saíram em paz de Filipos, apesar dos castigos que sofreram na prisão. Apesar dos castigos, aliás, Filipos foi a única cidade da qual Paulo saiu em paz com as autoridades locais. E foi preciso que Paulo evocasse a cidadania romana de que ele era possuidor para que ele se livrasse da prisão a que os gentios, as autoridades locais, o tinham colocado, e a Silas. Então, saído da prisão, Paulo e Silas puseram-se a caminho pela via Ignácia. Em latim, ele escreve Ignatia, e via construída pelos romanos, com uma pavimentação de granito. Para eles, habituados a trilhar por caminhos agrestes, montanhas, matas, as 2 jornadas de 5 horas foram prazerosas. As belezas do trajeto fizeram a eles esquecer, assim escreve o Rui Kremer, esquecer em parte as dores nas costas, as lembranças das vergastadas na prisão, ou os pés doloridos e inchados pela agressão das correntes que os prenderam em Filipos. Os missionários atravessaram um vale maravilhoso, com campos de linho e alamedas de plátanos, arroios cristalinos e poços abundantes faziam da região o paraíso das águas que desciam para o golfo que recebia a foz de caudaloso rio, de onde tinha-se e tem-se uma magnífica vista sobre o mar Egeu. No 3º e no 4º dias, andaram entre o golfo e as montanhas costeiras, por bosques, por encantadores lagos. Mas Paulo estava como que apressado para chegar a Tessalônica. Então, após a jornada encantadora, mas exaustiva, os missionários chegaram a Tessalônica. Alívio pelo término da viagem, mas também emoção pela beleza que os olhos contemplavam. Corpo cansado e alma feliz. Neste tempo, Tessalônica era
dos principais portos comerciais do Mediterrâneo. Era rica e bastante povoada. Paulo tinha a intuição de que ali se realizaria um grande trabalho. Como assim aconteceu? Os tessalonicenses da comunidade cristã que Paulo fundara se uniram e foram fiéis a Paulo e aos ensinamentos de Jesus. Por isso, tantas perseguições à igreja, à eclésia que se formava. Como já estudamos, Paulo e Silas lá permaneceram por 2 a 3 semanas e nem chegaram a consolidar o grupo, aclarando os gentios com as mensagens do Cristo, e precisaram fugir para Corinto, de onde Paulo envia a carta que estamos estudando. O que já tinha ocorrido inúmeras vezes volta a repetir-se. Judeus preconceituosos e de má fé, agastados com os sucessos obtidos pelo apóstolo, começaram a criar problemas e a gerar perturbações. Assim escreve o Kremer. E vamos resumir as notícias seguintes. Os judeus recrutaram pessoas ociosas que, por poucas moedas, prenderam primeiro o dono da casa onde Paulo e Silas se hospedaram. O nome do dono da casa? Jason. E eles não encontraram Paulo e Silas com Jason. Então prenderam Jason e os companheiros, sob a acusação de que eram revolucionários, que não obedeciam às leis do imperador, porque tem um rei que se chama Jesus. Jason e os companheiros são soltos depois que pagaram uma fiança pela liberdade. E na noite seguinte, alguns irmãos levaram Paulo e Silas para fora da cidade e os ajudaram a seguir para o sul, para Corinto. Os judeus continuaram a perseguição aos membros da igreja, mas só conseguiram fortalecê-la. Também, lembramos, estavam fortalecidos cada vez mais com o estímulo de Paulo em sua epístola. E Emmanuel conta que a despedida de Paulo naquele momento foi amarga. Afeiçoara-se em pouco tempo aos Tessalonicenses e pressentia que os recém-convertidos teriam dias difíceis com as perseguições. Mas os laços com os fiéis se estreitaram. Paulo, em visitas posteriores, mostrava seu afeto pelos Tessalonicenses e pela eclésia, destacando sua paciência, sua fidelidade e sua imensa caridade de uns para com os outros. Percebe-se o carinho de Paulo pela epígrafe que agora temos, porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da Salvador, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao meditar sobre as palavras que Paulo provavelmente ditou nessa epístola, e quais as palavras? Porque Deus não nos tem designado para ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não repreendia os novos cristãos. Já sabia, percebia pela fidelidade deles, apesar do pouco tempo de contato que tiveram, que aqueles gentios que adoravam deuses, eram politeístas, eram espíritos
preparados para receber a mensagem do Mestre Senhor Jesus. Que espíritos eram aqueles já afeitos a recordar o que haviam aprendido na espiritualidade? Em poucas semanas, reconheceram a mensagem que Paulo trazia e resistiram à perseguição dos judeus intolerantes e cresceram em confiança em Deus, sem ira contra aqueles que os oprimiam. Como em outros textos, Emmanuel traz para agora os dizeres que Paulo dirigiu aos Tessalônicos. Lendo Emmanuel e suas interrogações, como se fossem nossas, e são nossas, sim, em muitas ocasiões, as interrogações que ele faz. Por que não somos compreendidos? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? Num exercício de comparação, quem sabe estamos assim perguntando como os judeus intransigentes pensavam, aferrados aos princípios mosaicos e que foram deturpados e mal interpretados segundo as conveniências de cada um no momento. E não só deturpados pelos poderosos do Sinédrio em Jerusalém, mas pelo homem comum, pelo judeu comum, como também nós somos, quando desvirtuamos os ensinamentos do Cristo, que já recebemos há milênios, e porque ainda não entendemos que a humanidade é a nossa família, como escreve Emmanuel. Também os cristãos espíritas se declaram decepcionados com a família que têm, desamparados por amigos, incompreendidos pelos companheiros, como se não conhecêssemos a lei de ação e reação, como se não soubéssemos que somos espíritos antigos e que já fomos tomados pela ira ou pela intemperança mental, como resume Emmanuel, como diz Emmanuel, intemperança mental causadora de desencantos, de nossos desequilíbrios, talvez orgânicos ou psíquicos. A Terra é nossa escola e nossa oficina, onde a cada dia temos a oportunidade de aprender e auxiliar, abençoando o serviço de salvação ao que o Senhor nos chamou.